Bom dia, pessoal do 8º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde. Nós vamos começar nossa aula com a correção da atividade da semana passada. Na semana passada, além da atividade, eu pedi para vocês também um vídeo. Só 2 pessoas me mandaram. Infelizmente, quem não fez o vídeo vai perder a oportunidade de ganhar 2 pontinhos na nota, tá certo? A atividade da semana passada era uma atividade que a gente falava, era assim, alimentação, prato cheio de saúde, certo? Tem um pequeno texto e tinha as questões. Vamos para as questões. Primeira, o que é necessário para ter uma boa saúde? Então, a gente precisa ter uma boa alimentação, né? Uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, né? Então, isso é essencial para uma boa saúde. Com base no texto, alimentos como sanduíche e refrigerantes são alimentos saudáveis? Explique. Não, né? Porque esses alimentos têm muitas gorduras, colesterol, triglicerídeos, são geralmente feitos artificialmente, tem corante, tem muita coisa que é prejudicial à saúde. A terceira, o que significa para você alimentação, um prato cheio de saúde? Então, essa era pessoal, mas você ia dizer que a alimentação, prato cheio de saúde, significa o quê? Que quando você tem uma alimentação saudável, você tem saúde no seu corpo, não é isso? Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar falando um pouquinho de alimentação, mas a gente vai falar especificamente de sistema digestório. O sistema digestório é o sistema que tem como função transformar os alimentos os alimentos que a gente ingere em nutrientes bem pequenos. Quais são esses nutrientes? Proteínas, carboidratos, lipídios, sais minerais e vitaminas, para que as células do nosso corpo possam absorvê-los e utilizar como energia para nos manter vivos e para o nosso desenvolvimento, tá certo? O sistema digestório vai ser formado do tubo digestório e das glândulas anexas. No tubo digestório, a gente vai ter as seguintes partes: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Como glândulas, órgãos acessórios, nós vamos ter as seguintes glândulas: glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, tá certo? Ó, pessoal, essa estruturazinha aqui, ela é da escola, certo? Vocês já devem ter visto lá pela escola. O nome dessa estrutura chama-se torso humano, tá certo? É torso mesmo, viu? O torso humano a gente usa para estudar partes do corpo. Hoje nós vamos estudar o sistema digestório. Então, o sistema digestório inicia-se com boca, né? Isso aqui é a boca, os dentes que fazem a mastigação, a língua, as glândulas salivares que vão ficar nessa região, certo? Que vão formar a saliva. Aqui nessa parte nós vamos ter faringe e esôfago. Aqui nós temos o estômago, ó, esse aqui é o estômago. Aqui nós temos o fígado. E aqui nós temos o intestino delgado. E aqui nós temos o intestino grosso. Aqui não tem para vocês verem, mas aqui por trás, deixa eu tirar aqui as estruturas, certo? Bem devagarzinho. Aqui nós vamos ter o pâncreas não, pessoal. Aqui nós vamos ter o baço, certo? E aqui, esse órgãozinho aqui é o pâncreas, certo? Que ele aparece também aqui, ó, tá certo? O pâncreas. Então, a gente vai falar sobre essas partes. A primeira parte que a gente vai falar é a boca. A boca é o local onde inicia-se a digestão do amido. Na boca, nós vamos ter a língua, que tem a função de misturar os alimentos e nos passar o sabor dos alimentos, através das papilas gustativas. Aí nós temos os dentes que rasgam, trituram o alimento, rasgam, cortam e trituram esse alimento. E as glândulas salivares, que são responsáveis para produzir a saliva que vai misturar esse alimento, tá certo? Na boca inicia-se a digestão apenas do amido, graças à enzima amilase salivar ou pitialina que existe na nossa saliva, tá certo? Depois disso, o alimento vai descer pela faringe, que é um canal que pertence ao sistema digestório e também ao sistema respiratório. No sistema respiratório passa por ela o ar e no sistema digestório passa por ela o alimento. Tem uma estruturazinha como se fosse uma tampa na portinha dela, chamada na pontinha dela, na epiglote, que fecha para o sistema respiratório quando vem alimento e abre quando vem o ar, para que não caia o alimento nessa parte, no sistema respiratório. Depois da faringe, nós vamos ter o esôfago, que é um canal, um órgão musculoso, que serve para conduzir o alimento da faringe até ele chegar aqui no estômago, tá certo?
No estômago vai acontecer a digestão das proteínas, graças ao suco gástrico, que é formado por ácido clorídrico e uma enzima chamada pepsina, que digere as proteínas, tá certo? Do estômago, o alimento vai passar para o intestino delgado, certo? Quando chegar no intestino delgado, aí ele vai receber o suco pancreático, que vem aqui do pâncreas, que é uma glândula acessória, e vai receber também a bile, que vem aqui do fígado. Falo já mais um pouquinho sobre essa. No intestino delgado é onde vai acontecer a maior absorção de alimentos, certo? É nessa parte onde acontece a maior absorção de alimentos. Esse intestino delgado, ele tem um tamanho de 5,6 metros, fica tudo dobradinho, ele se divide em 3 partes: jejuno, ilho, duodeno, jejuno e ilho, tá certo? E aqui nós temos o intestino grosso. Quando o alimento sai do intestino delgado, ele vem aqui para o intestino grosso. No intestino grosso, ele é dividido em colo ascendente, transverso e descendente. Aqui não tem absorção de alimentos, a absorção de nutrientes, apenas a absorção de água, e é no intestino delgado que vão ser formadas as fezes. A parte da água o corpo absorve para ficar de volta, e o restante, junto com o alimento que não é mais necessário, vai formar as fezes, que vão ser eliminadas pelo ânus no ato da defecação. Tá certo? Então, sobre as glândulas acessórias, como eu disse para vocês, nós temos o pâncreas, que é muito importante para o pâncreas. Ele é considerado uma glândula mista, porque ele produz o suco pancreático, que cai no intestino delgado para a digestão dos alimentos, e a insulina, que cai no sangue, tá certo? Nós temos também as glândulas salivares, como eu já falei, que produzem a saliva para umedecer o alimento. E nós temos o fígado, que é uma glândula acessória muito importante. O fígado, ele produz a bile, que é um líquido esverdeado, que tem função de digerir as gorduras, certo? Que a gente come. Essa bile é produzida pelo fígado, tá certo? Mas ela fica armazenada aqui na vesícula biliar, que é esse saquinho aqui, tá certo? É a vesícula biliar. Dentro dela fica a bile, que vai ser jogada no alimento para ajudar na digestão. O fígado é considerado um dos maiores órgãos do corpo. Ele tem a função de desintoxicar o nosso corpo. Então, tudo de tóxico, álcool, medicamento que a gente ingere vai lá pro fígado, e ele vai fazer essa desintoxicação, tá certo? Então, pessoal, o caminho do alimento é esse: entra na boca, passa pelo faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, a eliminação das fezes, tá certo? E as glândulas acessórias são fígado, pâncreas e pâncreas. E a gente encerra aqui, tá certo? Eu vou passar a atividade, vocês devem copiar as perguntas, resolver e mandar foto pra mim no meu PV, no máximo até terça-feira. E qualquer dúvida é só chamar, estou disponível das 7 até as 5 horas da tarde, tá bom? Tchau e um abraço!